Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que acreditam no profeta Caco Felipe ao redor do mundo inteiro. Muito boa noite a todos aqueles que estão examinando a mensagem do profeta, que irão assistir esta live ou assistir depois este vídeo. Que Deus possa ajudar você para compreender as palavras de Deus hoje que saem da boca do profeta Caco Felipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje, em toda a face da terra que tem as palavras de vida eterna. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Caco Felipe, e é uma alegria pregar esta mensagem gloriosa, que é o clamor da meia-noite, a mensagem do profeta Caco Felipe, que é o clamor de Mateus 25:6, e as duas asas da grande águia, de Apocalipse 12:14, que leva a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, né, para longe da face da serpente, do diabo. E o diabo está a operar dentro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, e Deus enviou-nos um profeta para libertar os seus filhos das mãos, das garras de Satanás, e por muito tempo os filhos de Deus foram enganados por essas religiões e por essas igrejas, até Deus nos enviar um Salvador. Assim como Juízes capítulo 3, versículo 15, o povo de Israel clamou por um Salvador. E Deus enviou-lhes um profeta chamado Otoniel. Depois o povo de Israel clamou novamente ao Senhor por um Salvador, no versículo 15. E novamente o Senhor Deus enviou para eles um Salvador, um outro homem, um outro profeta. O povo de Israel no Egito, depois de serem escravizados por 430 anos, clamava ao Senhor por um Salvador. E Deus enviou-lhes um profeta mensageiro chamado Moisés. Então, para aqueles que querem ser libertos através da Bíblia, querem ser libertos por meio das religiões, querem ser libertos por meio das igrejas, dos sacerdotes, querem ser libertos por meio da teologia e dos Espíritos Santo que opera nessas igrejas, saiba que sempre que Deus envia um Salvador, um libertador para o seu povo na terra, sempre foi, é e sempre será um profeta mensageiro vivo. E eu gostaria de convidar todas as pessoas que amam a Deus e estão em busca de salvação, que possam estar adquirindo o livro do profeta Caco Felipe na sua própria língua. O livro do profeta Caco Felipe é gratuito para todos os habitantes da terra, e você pode ter na versão francesa, na versão inglesa, espanhola, portuguesa. Você pode ter este livro em mais de 40 línguas, né? As 40 línguas principais faladas no mundo. O livro do profeta Caco Felipe já está disponível. Você terá a opção tanto de ler quanto de ouvir as pregações. Você pode ler as pregações escritas ou você pode ouvir, né? E todas as pregações estão em áudios, né? E você também pode adquirir livros do profeta Caco Felipe, que são inteiramente gratuitos, né? Você pode entrar em contato nos telefones dos discípulos do profeta Caco Felipe, dos seus apóstolos, e eles enviarão para você livros gratuitamente para que você possa conhecer a mensagem do profeta Caco Felipe. Então, tudo que você tem que fazer, você entra no Play Store ou no App Store pelo seu smartphone ou iPhone, você baixa o aplicativo. Você procura no Play Store ou no App Store por Profeta Caco Felipe Oficial. Depois de baixar o aplicativo, clique na bandeira de sua língua. Se você fala o português, clique na bandeira de Portugal e então você terá o livro totalmente gratuito no seu aparelho e na sua língua para que você possa ler as pregações do profeta Caco Felipe. Então você pode ter o aplicativo ou você pode ter o livro em espécie, em papel, na sua casa, desde que você entre em contato com os apóstolos do profeta Caco Felipe. Eu gostaria de cumprimentar os irmãos lá de Redenção do Pará, irmão Maurizan, irmão Eli, os irmãos que estão no sul, que estão à espera de batismo, né? Há muitos irmãos no sul, alguns já batizados, outros estão esperando batismo, irmãos no centro-oeste, irmão no sudeste, né? Há vários irmãos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, que também estão aguardando o batismo. Também cumprimento todos os irmãos que estão já batizados nessa mensagem, os irmãos que estão no Nordeste, como o irmão Pedro Henrique,
o irmão Kleber, né, de Pernambuco, lá em Recife, Pernambuco, o irmão Elias de Igaraçu, né, irmão João Batista de Fortaleza, irmão João Pinheiros de Extremoz, Rio Grande do Norte, né, irmão João Barros, lá de João Pessoa, na Paraíba. Cumprimento também os irmãos aqui do Norte, em várias cidades do Pará, que Deus possa abençoar e ajudar os nossos irmãos, que possam permanecer firmes nesta mensagem gloriosa, que é a mensagem do profeta Cacofli. E eu gostaria de dizer também que não importa o que os líderes religiosos irão fazer, eles estão tentando de tudo, de todas as formas, fazer com que os seus fiéis não acreditem no profeta Cacofli. Alguns pregadores branamistas e evangélicos, dentre outros, dizem que estão vacinando o seu povo contra o profeta Cacofli e contra a sua mensagem. Então eles atacam o profeta, eles falam mentiras contra o profeta, eles tentam contradizer a mensagem do profeta Cacofli, mas mesmo assim, mesmo diante de todos os seus esforços, diante de todas as suas lutas para combater a mensagem do profeta Cacofli, eu gostaria de dizer que eles não vão vencer. Porque não se pode vencer Jesus Cristo, ou seja, não se pode vencer Deus. Um dia eles lutaram contra Noé, mas eles não podiam vencer a mensagem de Noé. É claro, todos os filhos do diabo, a semente da serpente, os predestinados para irem à condenação do tempo do Noé, ficaram em suas religiões, nas suas igrejas, seguindo os seus sacerdotes, seguindo os seus livros sagrados, e depois morreram nas águas dos dilúvios, e todos eles foram ao inferno. Mas quanto aos filhos de Deus, eles estavam conscientes e eles estavam acreditando sempre naquilo que Deus havia dito por meio de Noé. Eles acreditavam que Noé era o enviado de Deus. E, por sua vez, eles também acreditavam em Noé. Eles estavam seguros dentro da arca de Noé. E há um Noé aqui no nosso tempo. Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, seria também na vinda do Filho do Homem, seria no fim. E todos os pregadores da terra estão de acordo que nós estamos no tempo de Noé. Eles sabem que nós estamos vivendo os dias de Noé novamente sobre a terra. Os homens comem, bebem, casam, dão-se em casamento, os homens constroem, festejam. Sim, os homens estão afundando no pecado, como no tempo de Noé. O lesbianismo está aí, a homossexualidade está aí. Sim, as muitas religiões estão aí, muitas igrejas, muitos sacerdotes, muitos falsos cristos e falsos profetas de Mateus 24, 24 estão aí. Então nós estamos exatamente vivendo como nos dias de Noé. Agora, se nós estamos vivendo nos dias de Noé, é necessário que haja um Noé na terra. E se há um Noé na terra, esse Noé tem que ter uma arca para salvar os filhos de Deus. E a arca desse Noé, que é o profeta Cacofli, é a sua mensagem. Se você está na arca de Noé, que é a mensagem do profeta Cacofli, você pode ficar tranquilo, você fica despreocupado. Você não precisa mais estar preocupado com a sua salvação, com respeito a procurar sua salvação em algum lugar. Porque você encontrou a salvação de Deus, é o profeta de Deus. Lá a salvação de Deus era Noé. Tudo o que os filhos de Deus tinham que fazer era acreditar em Noé e entrar na arca de Noé. E permanecer lá dentro, até que tudo estivesse terminado. Não precisavam fazer campanhas como fazem os protestantes, os evangélicos, os branamistas. Não precisava de pagar penitências, comprar indulgências. Não precisava dar grandes somas de dinheiro para Noé. Não precisava disso. Eles não precisavam jejuar por 40 dias, 70 dias, 100 dias. Eles não precisavam fazer sacrifícios. Não precisava andar de lugar em lugar a pé, como faz alguns católicos, pagando os seus juramentos, né? As suas promessas. Os filhos de Deus no tempo de Noé simplesmente precisava fazer três coisas melhor. Acreditar em Noé, entrar na arca de Noé e permanecer na arca de Noé até que as coisas tivessem passado, tudo estivesse terminado, então ele estaria salvo. Aqui desse lado, o Cacofli é o Noé para o nosso tempo. E ele tem uma arca. E quem está dentro desta arca está seguro.
Quem está dentro dessa arca está tranquilo, porque o que Noé fez no literal, uma arca literalmente construída para abrigar os filhos de Deus e os animais para escapar do dilúvio, é o que Deus fez em cada geração, antes de Noé e depois de Noé. E a arca da salvação sempre é a mensagem do profeta. Então, aqueles que estavam no tempo de Jesus, que estavam na mensagem de Jesus, estavam na arca, que era a sua mensagem, eles estavam tranquilos, eles estavam seguros, já não precisavam mais estar se perturbando com as coisas desta vida, né? Enquanto que os fariseus e saduceus estavam lutando entre si para saber quem tinha a melhor teologia, eles estavam lutando entre si para ver quem tinha mais membros, para quem sabia disso ou daquilo. Mas quanto aos discípulos de Jesus, estavam tranquilos. E até mesmo quando houve um alvoroço lá, Jesus disse para os seus 12 apóstolos: vocês também não querem me deixar? Vocês não querem se retirar? E Pedro, sabendo que Jesus era a porta para o céu, que a mensagem de Jesus era a arca do seu tempo, que Jesus era a salvação do seu tempo, Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Pois só de ti provém palavra de vida eterna. Então, desse lado aqui, Deus, ele tem um profeta, porque Deus, ele é justo. Deus não pode tratar uma geração de uma maneira e uma outra geração de uma outra maneira. Deus não poderia nos julgar pela mensagem de Moisés, porque nós não conhecemos Moisés. Nós não somos do tempo de Moisés. Alguns loucos fariseus e saduceus, no tempo de Jesus, diziam ser, penso que em João 9, diziam ser discípulos de Moisés. Mas o que eles deveriam dizer e deveriam ser era discípulo de Jesus de Nazaré. Um discípulo precisa ter um mestre vivo. Sim, e Apolo teve o seu mestre vivo, que era João Batista. Mas depois Apolo reconheceu que Deus agora falava por meio de Paulo. E ele foi seguir Paulo. Então o que eu estava dizendo é que não importa o que esses membros de igreja façam, ou que os líderes das igrejas façam, Deus irá salvar cada filho de Deus que foram predestinados para ser salvos nessa geração, por meio da mensagem do profeta Caco Filipe, de acordo Atos 13, 48. No tempo de Paulo, todos quantos foram ordenados para a salvação, para acreditar em Paulo, acreditaram na palavra de Paulo, no evangelho que Paulo pregava. Então, os católicos podem lutar à vontade contra o profeta Caco Filipe. Os protestantes podem lutar. Os evangélicos podem lutar. Os branamistas podem lutar. Todos eles podem lutar. Mas eles devem saber que eles nunca conseguirão vencer. Porque é Deus aqui nesta mensagem. A mensagem de um profeta é Deus, ele mesmo, é Jesus Cristo manifestado na forma de palavras. Mas eu gostaria aqui de ler alguns versículos do livro do profeta Caco Filipe para esta breve pregação, nesta hora. E está no livro do profeta Caco Filipe, no capítulo 22, versículo 6. E o profeta diz: bem, agora vamos ler 2 Reis, capítulo 5. E o profeta lê todo o capítulo 5 de 2 Reis, que fala sobre o ministro do rei da Síria, Naamã. E ali conta toda a história de Naamã, um general sírio que tinha um problema de saúde, a lepra, que era a pior doença do seu tempo. Não havia cura, os médicos não podiam curar. Os edmacedos do tempo do Naamã não podiam curar. Os Valdemiro Santiago, os Silas Malafaia, os Billy Graham, os T.L. Osborne, os Oral Robert, sim, os Honórios Cutanes, né? Os T.B. Joshua do tempo de Naamã não podia curá-lo. E ele havia procurado por sua cura, a cura da sua lepra, em todas as igrejas dos católicos, em todas as igrejas dos protestantes. Ele havia procurado pela cura da sua lepra em todas as igrejas dos evangélicos, dos branamistas, e ele não tinha conseguido. Mas é dito que uma de suas servas, uma menina, que trabalhava na sua casa, disse a ele que em Israel havia um profeta de Deus, chamado Eliseu, melhor. E que se Naamã fosse até Israel para encontrar-se com o único profeta de Deus, chamado Eliseu, ele seria curado de sua lepra. Aqui eu gostaria de colocar um ponto. Para os loucos teólogos que dizem que Deus tem muitos profetas em cada geração. No tempo de Naamã, quantos profetas de Deus tinha? O profeta mensageiro era só Eliseu.
Todos os profetas da Síria eram falsos profetas. Todos os profetas de Israel, fora de Eliseu, eu estou me referindo a profetas mensageiros, todos eles eram falsos profetas. Haviam dons de profecia, havia ministério de profeta, mas todos eles estavam subordinados à mensagem de Eliseu. Eles pregavam a mensagem de Eliseu porque Eliseu era o profeta mensageiro. Então, eu gostaria de ler aqui alguns versículos, né, para que fique claro o que eu estou dizendo. O profeta diz assim: bem, através de uma menina, o ministro da defesa da Síria foi a Israel ao profeta Eliseu, o único profeta verdadeiro do seu tempo para obter a cura de sua lepra. Primeiro, o ministro Naamã foi ao lado do rei de Israel para receber as boas-vindas oficiais com honra militares, a fim de que a mídia pudesse transmitir aquilo. Antes de Naamã ir ao profeta de Deus, ele primeiro foi ao rei de Israel, né? E eles tornaram isto numa coisa oficial. Então veja no versículo 9, o ministro Naamã indo em direção à pequena casa do profeta Eliseu com os tanques de guerra. Ele poderia ir lá com seus cavalos, né? Unidades de elites, com seus batalhões de tanques blindados, esquadrões blindados. Tudo isto para dizer ao profeta Eliseu que aquele que estava vindo não era qualquer pessoa, não era uma pessoa qualquer. Tratava-se de um grande homem, de um grande general. Sim, um grande ministro do rei da Síria, né? As pessoas sairiam às ruas para assistir o cortejo com sirenes e desfiles de motocicletas. Tudo isso sem mencionar o discurso que ele poderia pronunciar declarando os 6.000 pedaços de ouro e os 10 milhões de dólares, como ele tem feito sempre em outras igrejas, sobre os aplausos, né? Porque até então o Naamã só conhecia a igreja do Edir Macedo, a igreja do Valdemiro Santiago, a igreja do Silas Malafaia, igrejas que pedem dinheiro, né? Profetas que gostam de dinheiro. E quando Naamã, esse grande homem, foi ter com o profeta de Deus, o verdadeiro profeta, ele pensou que Eliseu era como o Edir Macedo. Ele pensou que o profeta Eliseu era como o Silas Malafaia, o Honório Cutâneo, o T.B. Joss. Ele pensou que o profeta Eliseu era como Joaquim Gonçalves, César Augusto, Osmar Rodrigues, Webe Cordeiro, José dos Santos, pregadores branamistas que só pensam em dinheiro. Dinheiro para comprar os seus carrões, dinheiro para comprar os seus aviões, dinheiro para comprar e manter as suas mansões, dinheiro para colocar os seus filhos nas melhores escolas particulares, dinheiro para eles mesmos e a toda a sua família, quando precisar ir nos melhores hospitais, como Albert Einstein. Não é lá que os grandes pregadores do Brasil vão quando estão doentes? Dinheiro para eles manter uma vida luxuosa na terra. Então Naamã pensava que o profeta Eliseu era como os Edir Macedos, os falsos profetas da Síria, os falsos profetas de Israel. Mas ele estava enganado. Ele levou uma grande quantidade de ouro para o profeta Eliseu. Ele poderia levar alguns milhões de dólares para presentear o profeta, para ver se persuadia o profeta, para ver se conquistava o profeta de Deus para que o profeta o curasse. Sim, ele poderia declarar os 6.000 pedaços de ouro, né? Os 10 milhões de dólares, como ele tinha feito nas igrejas da Síria. E o povo aplaudia, né? Patrocinava as igrejas da Síria. Em uma distância, eles escutaram sirenes, depois as motocicletas fizeram a sua aparição. O ministro Naamã e todo o regimento não estava mais distante. Eles vieram, levantaram-se do lado de fora, aguardando as honras do profeta Eliseu. Mas eles encontraram o profeta errado. Vocês vê? Quando Naamã chegou à habitação de Eliseu, não era um palácio, não era uma mansão, não era um condomínio fechado, não era algo extraordinário como se vê hoje esses pregadores de igreja que se dizem profetas de Deus nessas igrejas. Quando ele chegou na casa de Eliseu, talvez uma casa simples, talvez uma choupana, né? uma barraca, uma pequena casa, não sei. Mas quando ele chegou lá na casa, na habitação de Eliseu, ele disse no seu coração: mas onde é que estão as decorações? Né? Onde é que estão as decorações para a minha recepção? Será que o profeta Eliseu não sabia que eu viria? Eu não enviei mensageiros para dizer que eu estava vindo para encontrá-lo? Mas onde estão as decorações que reportam a minha chegada? As crianças nem mesmo deveriam
ir para a escola hoje, devido à minha chegada. Ou será que o profeta não está aqui? É o que o Naamã pensava. Mas, na verdade, o profeta Eliseu estava lá. O profeta diz no versículo 10, mas Eliseu viu do outro, mas o Eliseu viu do lado de fora um pobre sírio cegado pelas riquezas e a glória deste mundo, a quem os tormentos do inferno estavam reservados se eles não se arrependessem. Um filho de Deus estava cegado pelas riquezas deste mundo. E a culpa é desses líderes de igreja, que cegam as pessoas e faz as pessoas andar por caminhos que Deus não traçou. Cada religião, cada igreja traça o seu próprio caminho. Sim, Deus não traçou esse caminho. E eles colocam as pessoas a andar por esses caminhos que eles mesmos traçam. Por meio de suas teologias, dos seus estudos, das suas escolas pastorais, levando as pessoas para o inferno. Naamã estava cegado por causa das igrejas da Síria, por causa dos falsos profetas. Tudo o que ele pensava era no poder, na fama, no dinheiro, no prestígio. Eliseu viu a lepra do seu corpo. Era tudo o que Naamã via, a lepra do seu corpo físico. Mas o profeta de Deus também viu uma lepra na alma de Naamã. O profeta de Deus via uma lepra no espírito de Naamã. E o remédio era a experiência do Jordão. Eliseu cheirou por trás daquela farda ou daquele casaco o fedor da corrupção. E foi isso. Naamã também queria as honras desse profeta solitário. Porque Naamã já tinha as honras de todos os profetas da Síria. Talvez os outros profetas de Israel honravam, né? Dava honras, aplaudia os feitos de Naamã. Mas aqui o profeta de Deus, Eliseu, nem saiu ao seu encontro. Nem mesmo teve uma recepção para o grande ministro do rei da Síria, né? Mas Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Veja, que nem um profeta mesmo saiu, enviou um mensageiro. Penso que foi Geazi que foi enviado. Vai se lavar no Jordão 7 vezes e serás puro. Quando Naamã viu que o profeta Eliseu não veio, quando ele viu que foi um mensageiro que lhe veio dar a notícia, o que ele deveria fazer, o Naamã ficou irado, ficou irritado. E ele começou a entender que ele, Naamã, o grande servo da pequena Síria, não era nada diante do pequeno profeta do grande Deus. O grande ministro do rei da Síria agora não era nada diante do profeta de Deus. Nós pregamos outro dia uma live aqui para mostrar que o profeta mensageiro é o maior profeta do seu tempo. Como hoje o profeta Cacoflip é o maior profeta do seu tempo. O ministro Naamã, o rei de Israel, o rei da Síria, não estava acima do profeta Eliseu. Agora, o Naamã começou a dizer, como pode ele me dizer para ir lá lançar-me ou lavar-me numa água lamacenta como o Jordão? Não são Farpá e Abana rios da Síria melhor? Naamã acrescentou, foi isso planejado para que eu me batizasse? Naamã poderia dizer, eu não vim aqui para me batizar. Eu não vim aqui para seguir Eliseu. Eu não vim aqui para seguir a sua mensagem. Eu vim aqui para ser curado. Será que esse batismo foi planejado? E o profeta, ele mesmo, ele não vem. E é um pequeno que ele manda. Os servos de Naamã disseram, mestre, aceita. Mas Naamã diz, eles nem planejaram os uniformes. Cadê os uniformes para o batismo? As igrejas confeccionam. Os católicos confeccionam seus uniformes para o batismo, né? Os protestantes, os evangélicos, até os branamistas têm uniformes para o batismo, para os seus batismos falsos em batistérios, em tanques, em piscinas. Sim. Será que o Naamã diz, eles nem mesmo confeccionaram o uniforme para o batismo? E o profeta, ele mesmo não vem. Os servos de Naamã disseram, mestre, aceita. E os seus servos repetiram, mestre, aceita. Ele precisava da cura, mas ele queria a cura em grandeza. Naamã não estava preparado para ajoelhar-se, porque o seu vestido poderia se sujar no joelho. Ele queria a cura. Ele queria falar com o profeta. Ele queria a bênção do Deus do profeta. Mas ele nem mesmo estava pronto para se ajoelhar, para que os seus vestidos não se sujassem no joelho. Grandes homens hoje na terra, por meio de seu conhecimento,
de sua teologia, sim, os seus diplomas, eles não querem se curvar diante do profeta Cacau Filipe, como fizeram os filhos dos profetas lá no tempo do profeta Eliseu. Aqueles que acreditavam em Elias vieram se prostrar diante de Eliseu. O profeta continua no versículo 13 dizendo assim, ele disse, foi isso planejado para que eu fizesse isso? Foi isso planejado para que eu fizesse aquilo? Os seus servos disseram, mestre, se o profeta te ordenasse fazer alguma grande coisa, não o teria feito? E no versículo 11, o Naamã se irritou, né? Naamã irritou-se, foi e disse, eis que eu me dizia que ele certamente sairia, e levantar-se-ia e clamaria o nome do Jeová seu Deus, e passaria as suas mãos sobre o lugar e curaria a lepra. Vocês vê? Enquanto via, Naamã já tinha feito o plano das suas boas-vindas, da sua cura. Mas estando na Síria, se ele, Naamã, soubesse que seria tratado como uma pessoa comum pelo profeta de Deus, ele não viria. Oh, pobre Naamã! Aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacau Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial é para você.